Sabe aquele dia que parece cinza, mesmo com o sol lá fora? Um dia em que a cidade de São Paulo, com todo o seu barulho e sua pressa, parece se mover em câmera lenta. Era um dia assim, e no coração pulsante do luxo paulistano, em um daqueles shoppings onde o ar-condicionado parece mais frio e o chão brilha tanto que reflete nossas inseguranças, caminhava um homem. Ele não era um homem qualquer, mas fazia de tudo para parecer um. Vestia um moletom cinza, um boné preto que escondia boa parte do rosto e um jeans simples, meio gasto. Nos pés, um tênis que já viu dias melhores. Ninguém, absolutamente ninguém, olharia para ele e diria: ali vai um dos homens mais famosos do planeta. E era exatamente essa a intenção dele. Era Cristiano Ronaldo, mas naquele momento ele queria ser apenas Cristiano. Só um cara normal, com uma missão simples e um desejo ainda mais simples: passar despercebido. Ele não estava ali por ele. A fama, os carros, os relógios caros, nada disso importava naquele momento. Ele estava ali por causa de um sorriso. O sorriso de um menino chamado Léo, que ele conheceu na semana anterior, durante uma visita surpresa a um projeto social na periferia. Léo era um garoto de uns 10 anos, apaixonado por futebol, que tinha um sonho: ter um par de tênis de verdade, como os que ele via os jogadores usando na TV. Não por vaidade, mas porque na cabeça dele, aquele tênis era uma espécie de armadura mágica que o faria correr mais rápido, chutar mais forte. Cristiano prometeu a si mesmo que realizaria aquele sonho. E não queria simplesmente mandar alguém comprar, ele queria escolher. Queria sentir a textura do presente, imaginar o rosto do menino ao abrir a caixa. Era um gesto pessoal, um elo que ele não queria que o dinheiro ou a fama quebrassem. Por isso ele estava ali, anônimo, sentindo o peso dos olhares que o mediam de cima a baixo, não por reconhecê-lo, mas justamente por não reconhecerem. Ele sentia o julgamento silencioso das pessoas que passavam, com suas sacolas de grife e seus perfumes importados. Era um mundo que ele conhecia bem, mas do qual, muitas vezes, se sentia um estranho. Ele entrou em uma loja específica, uma grife italiana famosa, com um nome que soava como poesia e preços que pareciam um desaforo. A loja era um santuário do minimalismo. Poucas peças expostas, como se fossem obras de arte em um museu. As luzes eram estrategicamente posicionadas para fazer cada costura, cada detalhe, brilhar. O silêncio era quase sagrado, quebrado apenas pelo som suave dos saltos de uma vendedora no chão de mármore. A loja estava praticamente vazia. Havia apenas um casal olhando algumas bolsas e a vendedora. Ah, a vendedora! Vamos chamá-la de Beatriz. Ela era a personificação daquele lugar. Impecavelmente vestida, maquiagem perfeita, um penteado que não ousava ter um fio fora do lugar. Seu sorriso era treinado, seus gestos eram calculados. Ela se movia com uma elegância fria, uma autoridade que parecia dizer: eu decido quem pertence a este lugar. Quando Cristiano entrou, o olhar de Beatriz passou por ele como um scanner. Durou menos de 2 segundos, mas foi o suficiente. O scanner apitou em vermelho. Na mente dela, ele foi instantaneamente catalogado. Curioso, perdido, sem potencial de compra. O sorriso treinado que ela usava para os outros clientes se desfez. Ela virou o rosto e continuou a arrumar uma prateleira que já estava perfeitamente arrumada. Ignorou-o. Completamente. Não um boa tarde. Não um posso ajudar? Nada. Apenas o silêncio gelado da indiferença. Cristiano sentiu aquilo na pele. Não era raiva. Era uma sensação familiar, uma pontada de tristeza. Ele se lembrou da infância, de quando entrava em lojas na Madeira e sentia aquele mesmo olhar, o olhar que dizia que ele não pertencia àquele lugar. Décadas se passaram, o mundo mudou, ele mudou, mas ali estava aquele sentimento de novo, intacto. Ele respirou fundo.
Ele não estava ali para brigar, estava ali por Léo, e por Léo ele seria paciente. Ele se aproximou de uma das vitrines, onde havia uma fileira de tênis. Eram lindos, modernos, com um design arrojado. Ele viu o modelo perfeito, o que faria os olhos de Léo brilharem. Com um sorriso discreto no rosto, ele esperou o momento certo para abordar a vendedora, sem saber que estava prestes a entrar em um jogo que ele não escolheu jogar, um jogo sobre o qual ele não tinha controle. Ele esperou por quase 5 minutos, 5 longos minutos em que Beatriz o evitou com a maestria de uma dançarina. Se ele ia para a direita, ela ia para a esquerda. Se ele se aproximava do balcão, ela ia atender o casal que, visivelmente, não precisava de ajuda. Era um balé constrangedor, uma dança silenciosa de exclusão. Cristiano sentiu um nó se formando na garganta. Não era pelo ego ferido de uma celebridade, era pela dor humana de ser tratado como invisível. Ele pensou em desistir, em ir a outra loja, mas a imagem do rosto de Léo, cheio de expectativa, o manteve ali. Ele tomou coragem e se aproximou dela, que estava de costas, fingindo organizar umas caixas. Com licença, ele começou, com a voz calma, o sotaque português inconfundível. Beatriz se virou lentamente, como se tivesse sido interrompida no meio de uma tarefa de extrema importância. O olhar dela era impaciente, quase hostil. Sim? Ela respondeu, a palavra curta, seca. Eu gostaria de ver aquele tênis ali, por favor. O modelo branco com detalhes em dourado, número 38. Ele disse, apontando discretamente para a vitrine. Beatriz não olhou para o tênis. Ela olhou para ele, de cima a baixo, uma vez, 2 vezes. Um sorriso de deboche, quase imperceptível, curvou o canto de seus lábios perfeitamente pintados de vermelho. Ela cruzou os braços. E então, em um tom de voz alto o suficiente para que o outro casal e até mesmo o segurança, que estava discretamente posicionado perto da porta, pudessem ouvir, ela soltou a frase que congelou o ambiente. Olha, senhor, com todo o respeito, aqui não é lugar para qualquer um. A gente atende clientes com um certo perfil, sabe? Clientes com bom gosto, com classe. As palavras pairaram no ar, pesadas, cortantes. Classe. Aquela palavra ecoou na cabeça de Cristiano. O casal que olhava as bolsas parou de conversar. O marido olhou para Cristiano com uma mistura de pena e divertimento. A esposa cochichou algo no ouvido dele e os dois deram uma risadinha abafada. O segurança, sentindo a movimentação, deu 2 passos à frente, endireitando a postura, como se estivesse pronto para intervir a qualquer momento. O constrangimento era palpável, uma névoa espessa que tomou conta da loja inteira. Cristiano sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma profunda decepção com a natureza humana. Ele respirou fundo, tentando manter a calma que sempre o guiou nos momentos de maior pressão dentro de campo. Moça, acho que houve um mal-entendido. Eu só quero comprar o tênis. Meu nome é Cristiano. Ele tentou explicar, mas ela o interrompeu no meio da frase com uma risada alta e debochada. Ah, por favor, Cristiano? Sério? Nem com esse nome fake você consegue enganar alguém aqui. Tenta essa historinha em outro lugar, vai. A gente já tá acostumado com gente querendo tirar uma casquinha. Aquilo foi a gota d'água. Não pela ofensa a ele, mas pela crueldade gratuita. Pela forma como ela o expôs, como o humilhou na frente de todos, por puro prazer, talvez para se sentir superior. Ele olhou ao redor, viu os olhares de julgamento, os sorrisos de escárnio, sentiu-se nu, desarmado. Por um instante, ele não era o atleta multimilionário. Ele era apenas um homem de moletom cinza, sendo julgado pela capa. E doeu. Doeu profundamente. Ele estava prestes a virar as costas e ir embora, com o coração pesado, quando o som de rodinhas e uma voz infantil mudaram completamente o roteiro daquela tarde. Se você já se sentiu julgado pela aparência, se já sentiu na pele o peso de um olhar que te diminui antes mesmo de você dizer uma palavra, comenta aqui embaixo.
Respeito não tem preço. Porque o que estava para acontecer naquela loja ia provar que a verdadeira classe não está na etiqueta da roupa, mas na alma. No exato momento em que Cristiano decidia engolir o orgulho e o amargor para deixar aquele ambiente tóxico, a porta automática da loja se abriu. O som suave das rodinhas de uma cadeira de rodas quebrou a tensão. Sentado nela estava um menino de uns 12 anos, com olhos grandes e curiosos que pareciam absorver cada detalhe do lugar. Atrás dele, uma mulher, sua mãe, empurrava a cadeira com cuidado. Era Lucas. Lucas não estava olhando para os produtos. Seus olhos estavam fixos no homem de moletom cinza que estava parado no centro da loja, de costas para ele. O menino franziu a testa. Ele apertou os olhos, como se estivesse tentando ajustar o foco de uma câmera. A respiração dele ficou mais rápida. A mãe, sem entender, perguntou: "O que foi, meu filho?" Mas Lucas não respondeu. Ele esticou o braço, o dedo trêmulo apontando na direção de Cristiano. E então, com toda a força de seus pulmões, com uma emoção que vinha do fundo da alma, ele gritou: "Mãe, é ele! É o Ronaldo! Eu falei que era ele! É o Cristiano Ronaldo!" O grito ecoou pelo mármore, pelas paredes, pelas vitrines de vidro. Se as palavras de Beatriz tinham congelado o ambiente, o grito de Lucas o quebrou em 1000 pedaços. Um silêncio absoluto, desta vez um silêncio de choque, tomou conta de tudo. Todos, sem exceção, viraram-se para o menino na cadeira de rodas. Cristiano virou-se lentamente. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, o mundo ao redor desapareceu. A vendedora, o segurança, o casal, todos sumiram. Ele viu a admiração pura, a alegria genuína, a esperança nos olhos daquele garoto. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro daquela tarde, brotou em seu rosto. A mãe de Lucas, vendo a comoção que o filho causou, ficou vermelha de vergonha. Ela se apressou em explicar, a voz um pouco trêmula: "Me desculpem, por favor. É que meu filho, o Lucas, ele é muito fã. Ele passou por um tratamento longo no hospital e assistir aos jogos dele era a única coisa que o alegrava. O sonho dele era te ver um dia. Ele te viu de longe, entrando no shopping, e insistiu que era você. Eu achei que era só a imaginação dele." Enquanto a mãe falava, a realidade começou a cair como uma bigorna na cabeça de cada pessoa naquela loja. O casal que ria agora se entreolhava, pálido. O segurança, que antes estava pronto para agir, agora parecia querer se fundir com a parede. E Beatriz... Ah, Beatriz! O rosto dela passou por uma transformação impressionante. A arrogância se dissolveu, dando lugar à confusão. A confusão deu lugar à descrença. E a descrença, finalmente, deu lugar ao pavor. A cor sumiu de suas bochechas. A boca, antes curvada em um sorriso de deboche, agora estava aberta em um "o" perfeito de puro choque. Ela olhava de Cristiano para o menino, do menino para Cristiano, como se seu cérebro não conseguisse processar a informação. Aquele homem de moletom, o sem classe, o fake, era ele, o tempo todo. Mas Cristiano não estava olhando para ela. Ele não se importava mais com ela. Todo o seu foco estava em Lucas. Ele caminhou até o menino, ignorando completamente o resto do mundo. Ele se ajoelhou para ficar na mesma altura do rosto de Lucas. O gesto foi tão natural, tão cheio de humildade, que emocionou a mãe do garoto. "E aí, campeão? Então você me achou, é?" disse Cristiano com a voz suave. Lucas não conseguia falar. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas eram lágrimas de felicidade. Ele apenas balançou a cabeça afirmativamente. "Eu não acredito, é você mesmo." Ele conseguiu sussurrar. "Sou eu sim", respondeu Cristiano, e então ele abriu os braços. "Posso te dar um abraço?" Lucas se jogou nos braços dele. Foi um abraço longo, silencioso, carregado de significado.
Ali, no chão de mármore frio de uma loja de luxo, um dos maiores atletas do mundo estava abraçando um fã, como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. E naquele momento, ele era. A humilhação, a raiva, a tristeza, tudo se dissipou naquele abraço. Foi substituído por algo muito mais poderoso, a conexão humana. Quando o abraço terminou, Cristiano se levantou. O clima na loja era outro. Ninguém ousava falar. Beatriz continuava paralisada perto do balcão, parecendo uma estátua de cera prestes a derreter. O gerente da loja, que devia estar em alguma sala nos fundos, apareceu correndo, alertado pelo segurança ou pela comoção. Ele era um homem de meia idade, com o suor brotando na testa, o rosto vermelho de pânico. Senhor Ronaldo, meu Deus, que honra! Me perdoe, eu não sabia. Se soubéssemos que o senhor viria... Ele gaguejava, sem saber o que fazer com as mãos. Cristiano apenas lhe deu um aceno de cabeça educado, mas seu olhar era frio. Ele se virou para o gerente, mas suas palavras eram para todos ouvirem. Por favor, pode me trazer aquele tênis branco com dourado, o modelo mais caro que vocês tiverem, no meu número 42, e também um no número 38. O gerente quase correu para buscar os produtos. Beatriz continuava imóvel, os olhos fixos em Cristiano, cheios de medo e arrependimento. Ela finalmente parecia ter entendido a dimensão do seu erro. Não o erro de ter ofendido uma celebridade, mas o erro de ter julgado um ser humano. O gerente voltou com 2 caixas impecáveis. Cristiano pegou a caixa do número 38 e se ajoelhou novamente na frente de Lucas. Campeão, isso aqui é para você, mas não é por causa do Léo do projeto social, não. É para você, Lucas, porque você me lembrou hoje de algo muito importante. Ele disse, entregando a caixa para o menino, cujos olhos se arregalaram em descrença. Ele então se virou para o gerente e disse: Vou querer um terceiro par, igual a este, número 40. O gerente, confuso, mas obediente, foi buscar o terceiro par. Cristiano se levantou, foi até o balcão e discretamente tirou um cartão de crédito da carteira. Ele não queria alarde. Pagou pelos 3 pares de tênis, uma conta que provavelmente equivalia ao salário de meses de muitas pessoas. Enquanto a transação era processada, ele pegou um pequeno bloco de notas e uma caneta que estavam sobre o balcão. Ele escreveu algo rapidamente, dobrou o papel com cuidado e, sem olhar diretamente para Beatriz, que estava a poucos metros dele, apenas estendeu a mão e colocou o bilhete na frente dela. Depois, pegou as sacolas. Deu uma para a mãe de Lucas e ficou com as outras 2. Ele se despediu do menino com um último sorriso e um toque no ombro. Seja forte, Lucas, e nunca deixe ninguém te dizer onde você pertence. Ele se virou e caminhou em direção à saída, passando pelo casal, pelo segurança e pelo gerente, que o seguiram com o olhar, em um silêncio reverente. Ele saiu da loja com a mãe e Lucas, conversando animadamente com o menino sobre futebol, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Ele não olhou para trás. Não precisava. A lição já havia sido dada. Beatriz, tremendo, pegou o bilhete. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. A caligrafia era firme, as palavras poucas e diretas. O bilhete dizia: classe não está no que você veste, mas no que você faz pelas pessoas. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, borrando a maquiagem perfeita. Aquela frase era mais do que um bilhete, era um manifesto. Se você acredita que a verdadeira elegância, a verdadeira classe, mora nos nossos gestos de empatia e não nas etiquetas que carregamos, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe essa história. Porque o poder de um ato de bondade é imensurável, e a história estava longe de acabar. O que acontece quando um momento tão cru, tão real, é capturado pelas lentes de um celular no século XXI? Ele deixa de pertencer apenas àquelas 4 paredes. Ele se torna do mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Um jovem que estava na loja, esperando a namorada, filmou discretamente toda a cena com o celular. Desde a humilhação inicial de Beatriz até o grito emocionado de Lucas e o abraço de Cristiano.
Ele não era fofoqueiro, mas sentiu que aquilo era importante demais para ficar em segredo. Ele postou o vídeo no TikTok, com uma legenda simples: o dia em que o mundo ensinou uma lição de humildade em uma loja de luxo. Ele não podia imaginar o que viria a seguir. Em menos de uma hora, o vídeo explodiu. A palavra viralizar parece pequena para descrever o fenômeno. Eram milhões de visualizações, dezenas de milhões. A internet brasileira parou para assistir aquele clipe de 2 minutos. As pessoas compartilhavam freneticamente no WhatsApp, no Instagram, no X, antigo Twitter. A história tinha todos os elementos de uma parábola moderna: o herói disfarçado, a vilã arrogante, a redenção através da inocência de uma criança. Grandes portais de notícias, programas de fofoca, comentaristas esportivos, todos começaram a repercutir o caso. O nome de Cristiano Ronaldo e o nome da grife italiana estavam nos trending topics mundiais. A pressão sobre a loja foi imediata e avassaladora. As redes sociais da marca foram inundadas por comentários de repúdio. Pessoas postavam fotos cortando seus cartões de fidelidade da loja. Outros organizavam boicotes. A imagem de exclusividade e sofisticação que a marca levou décadas para construir estava ruindo em questão de horas. Desesperada para conter a crise, a matriz da empresa na Itália emitiu uma nota oficial. Era um texto longo, corporativo, pedindo sinceras desculpas ao senhor Cristiano Ronaldo e a qualquer cliente que tenha se sentido desrespeitado. Anunciaram uma revisão completa de seus protocolos de atendimento. E na parte mais esperada pelo público, informaram que a vendedora envolvida, Beatriz, havia sido permanentemente afastada de suas funções. A cabeça dela foi entregue em uma bandeja de prata digital, mas para muitos, aquilo não era suficiente. A questão era mais profunda. E Cristiano? O que ele fez no meio desse furacão midiático? Todos esperavam uma declaração, uma entrevista exclusiva, talvez um post longo contando sua versão. Mas ele fez o que os gênios fazem. Ele usou o silêncio. Por quase 24 horas, ele não disse nada. Deixou a história se desenrolar, deixou a sociedade debater, refletir. Ele sabia que se falasse, a história se tornaria sobre ele, a celebridade ofendida. E ele não queria isso. Quando finalmente se pronunciou, não foi com um vídeo ou uma entrevista. Foi com um post simples em suas redes sociais. Uma foto em preto e branco de um par de tênis simples, apoiado em um banco de praça de um bairro humilde. E uma única frase como legenda. Uma frase que recontextualizou tudo, que elevou a discussão a outro patível. Ele escreveu: "Respeito é o mínimo. Não para mim. Para todos que são ignorados diariamente." Aquela frase foi um soco no estômago da sociedade. Ele pegou toda a atenção que estava voltada para ele e a redirecionou para os invisíveis. Para os Léos e os Lucas, para as pessoas que são julgadas todos os dias em lojas, em bancos, em entrevistas de emprego, simplesmente por sua aparência. Ele deixou claro: a questão nunca foi sobre ele. Foi sobre todos nós. Aquele post foi a jogada de mestre, o gol de placa que encerrou a partida. Mas a história ainda guardava um último capítulo, uma reviravolta final que mostraria que, para ele, as palavras precisavam ser acompanhadas de ação. Os dias que se seguiram foram de muita especulação. O que Cristiano faria com os outros 2 pares de tênis? Daria para amigos? Guardaria como uma lembrança bizarra daquele dia? A imprensa tentava de tudo para conseguir uma resposta, mas ele permaneceu em silêncio. A poeira da polêmica começou a baixar. A internet migrou para o próximo escândalo, e a história parecia ter chegado ao fim. Mas para Cristiano, era apenas o começo. Uma semana depois, em uma manhã ensolarada de sábado, um carro simples, sem vidros escuros, parou em frente a uma escola pública na periferia de São Paulo.
Era a escola onde Léo, o menino do projeto social que inspirou toda a história, estudava. Do carro desceu Cristiano Ronaldo. Desta vez, ele não estava disfarçado. Vestia uma camiseta branca lisa e um jeans, com um sorriso tranquilo no rosto. Não havia câmeras da grande mídia, não havia assessores de imprensa, apenas ele e um amigo que carregava 2 sacolas grandes. Ele entrou no pátio da escola, onde dezenas de crianças estavam brincando durante o recreio. O silêncio foi instantâneo, seguido por um grito coletivo de euforia. As crianças correram em sua direção, incrédulas, felizes. Ele as abraçou, brincou com elas, jogou bola com uma bola de capotão em uma quadra de cimento rachado. Ele era um deles. Ele chamou Léo e lhe entregou um dos pares de tênis. Os olhos do menino brilharam como 2 estrelas. O sonho estava realizado. Depois, ele chamou Lucas, o menino da cadeira de rodas, que ele havia convidado para estar ali. Entregou-lhe a 3ª caixa. Este é seu, campeão, para te lembrar que você pode ir aonde quiser. Mas o gesto mais surpreendente ainda estava por vir. Ele havia comprado dezenas de outros pares de tênis, de vários modelos e marcas, e começou a distribuir para as outras crianças da escola. Crianças que talvez nunca tivessem a chance de ter um tênis novo. Ele não fez discurso. Ele apenas agia. Ele se ajoelhava para amarrar o cadarço de um, ajudava o outro a experimentar o tamanho certo. Um único repórter de um jornal comunitário local estava lá e conseguiu fazer uma única pergunta. Ronaldo, por que fazer isso aqui, longe dos holofotes? Cristiano olhou para as crianças correndo felizes com seus tênis novos, olhou para o céu azul e deu a resposta que resumiu tudo. Uma resposta que deveria ser emoldurada e pendurada em todas as lojas de luxo e em todos os corações. Ele disse: porque o mundo não precisa de mais grife, precisa de mais empatia. E com essa frase, a história se fecha. Ou melhor, ela se abre. Ela nos deixa com uma reflexão profunda. Se um homem como Cristiano Ronaldo, com toda a sua fama e fortuna, pode ser julgado, humilhado e chamado de sem classe por causa de um moletom, imagine o que acontece todos os dias com quem não tem nome, com quem não tem voz, com quem não tem uma câmera de celular para registrar a injustiça. Imagine o que acontece com o pedreiro, com a faxineira, com o jovem de periferia que só quer uma oportunidade. A lição que fica não é sobre um jogador de futebol ou uma vendedora arrogante. É sobre nós, sobre como olhamos para o outro, sobre como julgamos, como tratamos, como respeitamos, ou como não respeitamos. Agora, a pergunta final é para você. O que você fará com essa lição? Se essa história tocou o seu coração e te fez pensar, faça 2 coisas. Primeiro, comente aqui embaixo a frase que selou essa jornada. Respeito é o mínimo. Vamos inundar os comentários com essa mensagem. Segundo, compartilhe este vídeo. Mande para sua família, para seus amigos, para aquela pessoa que precisa ouvir isso. Vamos usar o poder da internet não para espalhar o ódio, mas para espalhar a empatia. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem ser humanos melhores. Porque no final do dia, a verdadeira vitória não está em quantas coisas você tem, mas em quantas vidas você toca. Gente, tem história que não é só uma história, né? Tem história que é um espelho. Um espelho que a gente não gosta muito de olhar, porque ele mostra umas verdades sobre nós, sobre o mundo em que a gente vive, que são difíceis de engolir. E a história que a gente viu hoje é um desses espelhos. Quando a gente para pensar, o que mais choca, o que mais dói, não é nem a humilhação que o Cristiano Ronaldo passou. Claro que aquilo foi absurdo, foi revoltante, mas o nó na garganta, aquela sensação ruim que fica, vem de uma outra coisa. Vem do reconhecimento. A gente reconhece aquela cena, a gente sabe que ela acontece. Talvez não com um dos maiores jogadores de futebol do mundo, mas ela acontece todo santo dia, em cada esquina, em cada loja, em cada fila de banco deste nosso Brasil. A gente conhece a vendedora, a Beatriz.
Não ela pessoalmente, mas o que ela representa. Ela é o símbolo daquele preconceito velado, daquela mania feia que a nossa sociedade tem de colocar as pessoas em caixinhas. A gente julga pela roupa, pelo carro, pelo sotaque, pela cor da pele, pelo CEP. A gente olha para alguém e, em 3 segundos, acha que já sabe a história inteira da vida daquela pessoa, o quanto ela vale, o que ela merece. E o pior, a gente acha que tem o direito de tratar a pessoa com base nesse nosso julgamento raso e quase sempre equivocado. A vendedora não é uma vilã de filme. Ela é o produto de um sistema que nos ensina, desde cedo, que ter é mais importante do que ser. Um sistema que valoriza a etiqueta da roupa, mas esquece da etiqueta do caráter. Que aplaude o luxo, mas despreza a simplicidade. E quantos de nós, se formos sinceros, nunca caímos nessa armadilha? Quantas vezes a gente não olhou de lado para alguém? Quantas vezes a gente não formou uma opinião antes mesmo de ouvir um bom dia? Esse é o primeiro soco que a história nos dá. A gente se vê no espelho e nem sempre gosta do reflexo. Mas aí vem a segunda parte da lição. E essa é a parte que nos dá esperança. Vem na figura do Cristiano. E a maior lição que ele nos dá não é sobre como ser famoso ou rico, é sobre como ser humano. Pensa bem, ele tinha todas as ferramentas para destruir aquela vendedora. Ele podia ter gritado, chamado o gerente, feito um escândalo, processado a loja, usado sua influência para acabar com a carreira dela. Ele tinha o poder para isso. E sejamos honestos, muita gente no lugar dele faria exatamente isso. O mundo de hoje aplaude a vingança, o dar o troco na mesma moeda. Mas o que ele fez? Ele escolheu um caminho diferente, um caminho mais difícil, mais silencioso, mas infinitamente mais poderoso. Ele não revidou com ódio, ele respondeu com dignidade. A calma dele diante da ofensa foi a primeira arma. O silêncio dele, enquanto ela o humilhava, gritava mais alto que qualquer xingamento. Ele não precisou dizer que tinha classe, ele demonstrou. E o gesto final, aquele bilhete. Classe não está no que você veste, mas no que você faz pelas pessoas. Aquilo não foi uma frase de efeito, foi um decreto, foi a definição de um novo código de conduta. Ele expôs a pobreza de espírito dela não com insultos, mas com um ato de generosidade que ela jamais poderia comprar, mesmo trabalhando na loja mais cara do mundo. Ele comprou 3 pares de tênis, um para ele, um para o menino que o reconheceu e um para doar. Naquele momento, ele não estava comprando calçados. Ele estava comprando dignidade. Ele estava investindo em humanidade. Ele transformou um momento de humilhação pessoal em uma oportunidade de elevação coletiva. E é aqui que a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Porque a gente não precisa ser o Cristiano Ronaldo para fazer a diferença. A gente tem pequenas oportunidades todos os dias de escolher ser a vendedora ou ser o Cristiano. Quando a gente vê alguém sendo maltratado, a gente pode rir junto, como fez o casal da loja, ou pode ter a coragem de se posicionar. Quando a gente tem um pouco de poder ou privilégio, a gente pode usá-lo para diminuir os outros, ou pode usá-lo para levantar quem está ao nosso redor. A verdadeira empatia, a que a gente viu no final, na escola da periferia, não é sentir pena, é sentir junto, é entender que a dor do outro poderia ser a sua, é se despir dos seus preconceitos e se ajoelhar, literalmente, para amarrar o cadarço de uma criança, para olhar no olho de quem a sociedade insiste em não ver. O mundo não precisa de mais grife, ele disse, e é a mais pura verdade. O que adianta vestir uma camisa de R$1.000 e ter um coração vazio, incapaz de sentir a dor do próximo? O que adianta ter a aparência de classe e a essência da mesquinhez? Essa história nos convida a fazer uma faxina interna, a olhar para as nossas próprias atitudes. Como você trata o porteiro do seu prédio? O entregador que chega suado na sua porta? O atendente de telemarketing que está do outro lado da linha? É nesses pequenos gestos que a gente mostra quem a gente realmente é. A nossa verdadeira grife é a maneira como a gente trata quem não pode nos oferecer nada em troca.
Cristiano nos ensinou que a melhor resposta para a humilhação não é a vingança, é o sucesso da sua própria integridade. É continuar sendo quem você é, com a cabeça erguida, e usar a pedra que te atiraram não para revidar, mas para construir algo maior. Ele pegou uma experiência podre e a transformou em um instituto, em uma causa, em esperança para milhares de pessoas. Ele nos ensinou que a nossa dor pode ser a nossa maior força, se a gente souber canalizá-la para o bem. Então, da próxima vez que você estiver prestes a julgar alguém pela capa, lembre-se dessa história. Lembre-se que dentro de um moletom cinza pode haver um coração de ouro. E dentro de um terno caro pode haver um deserto de sentimentos. A gente precisa reaprender a olhar. Olhar com os olhos da alma, olhar com respeito, porque no final das contas é isso, é simples, mas é a coisa mais fundamental de todas. É por isso que a gente faz o que a gente faz aqui no canal. A gente acredita que histórias têm o poder de transformar. Elas nos fazem parar, pensar e, quem sabe, ser um pouquinho melhores. A lição de hoje é uma daquelas que a gente deveria levar para a vida. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, se você também acredita que o mundo precisa de mais empatia e menos julgamento, eu te peço para se juntar a nós e ajudar a espalhar essa ideia. É muito simples. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo. É o seu jeito de dizer "eu concordo com isso" e ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Segundo, compartilhe. Pega o link e manda naquele grupo da família, para aquele amigo ou amiga que precisa ouvir essa reflexão. Às vezes, uma história como essa é tudo que alguém precisa para mudar o seu dia. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas conversas. A gente está sempre buscando histórias que nos inspiram a sermos mais humanos. E por último, talvez o mais importante de tudo, eu quero te convidar a fazer um pacto. Comenta aqui embaixo a frase que resume tudo o que a gente aprendeu hoje. Respeito é o mínimo. Vamos transformar essa sessão de comentários no maior mural de respeito e empatia do YouTube. Vamos mostrar que somos muitos, que a gente se importa e que a gente quer fazer a diferença. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter ouvido, refletido e sentido junto com a gente. Um abraço forte e a gente se vê na próxima história.